Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Estamos aqui um bocadinho mais tarde do que é habitual, cerca de um dia mais tarde do que é habitual, mas eu decidi atrasar um bocadinho este episódio porque não queria juntar este novo episódio com o último, visto que o último saiu muito mais tarde do que aquilo que é habitual. Tenho uma desculpa, como sempre. Neste caso eu tinha o episódio completamente gravado e praticamente preparado, mas tive umas questões de logística, de internet e afins que na verdade não me permitiram editar o episódio a tempo. Especialmente porque agora estes episódios têm versão de vídeo, portanto podem assistir no Spotify em versão de vídeo ou mesmo no YouTube, onde podem também subscrever por lá, deixar comentários e acompanhar outros vídeos que eu ainda não lancei, mas irei lançar eventualmente. Ou então, claro, subscrever no Spotify e continuar a ouvir apenas ou ver com vídeo e deixar umas estrelinhas, 5 estrelinhas se vocês gostarem deste podcast e se quiserem continuar a apoiar que eu faça estes episódios sobre tudo e sobre nada. As minhas dificuldades de logística com a edição deste podcast foram um bocadinho relacionadas com o facto de eu ter feito uma decisão, eu e o meu namorado, termos tomado a talvez escandalosa decisão para a nossa vida de planear um baby shower sozinhos. Nós queríamos fazer um baby shower, decidimos fazer um baby shower depois de sabermos o sexo do bebê, para podermos revelar o sexo do bebê a toda a família, para podermos juntar a família toda a celebrar o nosso bebê, que eventualmente eu vou também publicar pelo TikTok Mara Pickling, qual é que é o sexo do nosso bebê, e fazer a revelação e mostrar-vos todos os detalhes do baby shower. E é claro, como sempre, queríamos também usar essa oportunidade para, sabendo que a nossa família e amigos iam querer dar algumas prendinhas, também para aproveitar para recolher essas prendinhas já, para depois sabermos o que precisamos de comprar para o futuro. E como podem ver, aqui atrás de mim as prendinhas foram imensas, porque, pronto, estamos cheios de prendinhas. Deram-nos praticamente tudo aquilo que nós achamos que vamos precisar e, portanto, estou muito contente com o resultado do nosso baby shower. Mas sim, nós decidimos planear tudo sozinhos. Porquê? Porque nós somos assim. Eu especialmente sou um bocado assim. Eu gosto de fazer tudo. Gosto de conseguir fazer tudo. E gosto de achar que consigo fazer tudo. É um dos meus, provavelmente, dos meus traços mais tóxicos nesta vida. É eu achar que consigo fazer qualquer coisa. Desde a coisa que requer a mínima skill até à coisa que requer a maior skill de todas, tipo DIYs em casa e receitas mirabolantes. Eu acho sempre que consigo fazer tudo e, portanto, fazia parte da minha necessidade como pessoa planear o meu próprio baby shower e não recorrer a qualquer tipo de ajuda, o que significou que em 2 dias nós tivemos de tratar de todo o catering do baby shower, toda a decoração do baby shower, garantir todo o planeamento correto de atividades e de coisas que iam acontecer e tentar não falecer pelo meio com a quantidade de trabalho que tivemos. E devo dizer que foi um fim de semana difícil porque houve muito trabalho e tivemos a sorte de ter algumas pessoas a ajudarem-nos com comida, em especial com a comida, para que conseguíssemos alimentar 70 pessoas. Sim, nós somos completamente alucinados por ter feito um baby shower com 70 pessoas, onde decidimos, não foi um lanchinho, nós demos almoço a 70 pessoas, almoço e lanche, e completamente alucinados. Portanto, foi muito cansativo fazer esta preparação toda. No entanto, eu tenho a dizer que eu não deixei de publicar por estar assoberbada. Eu não deixei de publicar por estar a ter ataques de pânico. Eu só não publiquei porque não conseguia encaixar no meio disto tudo uma altura para editar e depois literalmente eu não conseguia encaixar uma altura para fazer upload do vídeo, que estava muito difícil com as minhas condições de internet. E olhando para isto tudo, eu fiquei a pensar, bem, como é que é possível eu não ter estressado ao nível máximo com isto? Porque acho que a maior parte das pessoas que eu conheço, e muito provavelmente vocês que estão a ouvir desse lado, soubessem que tinham que receber 70 pessoas num evento e planear tudo sozinhos e organizar tudo em menos de 2 dias, provavelmente iriam ter um ataque de pânico, iriam ter um pico de ansiedade. E não foi isso que aconteceu de todo comigo.
estava aqui a pensar sobre isso. Eu estava super tranquila para o baby shower, ok? Estava preocupada, queria que as pessoas comessem em condições, tivessem animação suficiente e comida suficiente, em especial comida suficiente, mas não estava estressada. E juntando a isto, o último episódio em que eu vos disse basicamente que acho que uma das razões pelas quais nós tivemos facilidade em engravidar e pelas quais não foi difícil para nós gerar um bebê foi porque não stressámos e porque eu tive uma grande motivação médica para não stressar. Juntamente com mais umas coisinhas que eu vou referir, eu comecei a perceber que se calhar a recomendação que eu dei, se calhar não é bem esse o processo para evitar stressar. Se calhar tudo aquilo que eu fiz, não ter estressado no baby shower, não ter estressado com a gravidez, se calhar é só mesmo uma característica minha. E entretanto houve uma menina que partilhou um comentário no último vídeo e eu adorei aquele comentário porque foi muito interessante e nesse comentário ela partilhou comigo e connosco, porque eu vou partilhar também com vocês neste episódio, um documentário sobre não stress, mas sobre o fenómeno da ansiedade. E eu cheguei à conclusão que se calhar eu vos enganei e se calhar eu estou aqui um bocadinho a confundir conceitos e se calhar aquilo que eu não tive e que tornou este processo tão fácil e que torna a minha vida, de certa forma, assim um bocado mais fácil, é eu não experienciei ansiedade. E talvez seja mais por aí, porque obviamente que a ansiedade e o stress estão altamente ligados, mas se calhar a ansiedade será um fator assim um bocadinho mais determinante para a nossa saúde do que propriamente o stress, porque o stress, em geral, é visto como uma coisa que pode ser boa, mas a ansiedade nem tanto. Quando nós falamos de ansiedade e, por exemplo, no caso de tentativas de gravidez e de pessoas com dificuldades em engravidar, provavelmente estamos a falar um bocadinho mais na vertente de ansiedade. Provavelmente é aí que nós entramos no campo em que as coisas se tornam difíceis e as coisas se tornam menos saudáveis e passam a ser efetivamente um problema. Eu não quero atirar isto para a cara de ninguém, mas com estes pequenos acontecimentos e olhando para a minha vida toda, eu cheguei à conclusão que eu provavelmente sou uma das pessoas sortudas que não sofre de ansiedade. Eu estresso e eu sinto que estresso, mas eu não vivo naquele pensamento constante de o que é que vai acontecer no futuro, quais são os diferentes cenários que podem acontecer, quais são as 1000 formas de que as coisas podem correr de forma errada e sinto que tenho uma ótima gestão das minhas preocupações, de forma a que eu consiga entender quais são os possíveis perigos, quais são as possíveis coisas que podem correr mal e tentar prevenir isso, mas não deixo que isso me afete ao ponto de me tornar incapaz. E eu não quero vangloriar-me de que isto é uma capacidade minha e que é uma coisa que eu desenvolvi e uma característica que eu desenvolvi com o meu crescimento. Porque eu acho, no fundo, que eu sempre fui assim. E é por isso que eu quero partilhar um bocadinho convosco também este comentário. À parte é que outra das coisas que me fez ainda mais acreditar que muito provavelmente eu simplesmente não nasci com ansiedade e não sofro disso porque simplesmente não existe esse fenómeno, foi que, ao contrário da maior parte das pessoas com quem eu falei e com quem eu convivo, eu não gostei muito do Inside Out número 2. Inside Out é provavelmente um dos meus filmes preferidos da Disney e se ele nunca foi um de olho em neste episódio, neste podcast, na verdade, que é aquele momento em que eu falo sobre coisas que gostei muito ou coisas nas quais eu estou de olho em. Se eu não falei sobre ele, não foi porque eu não o tivesse ido ver, foi porque eu fui ver o Inside Out e não gostei. E eu amei o primeiro. Eu achei o Inside Out completamente fascinante, a forma como eles processaram a mente de uma criança e o desenvolvimento de um ser humano e transformaram isso em bonequinhos e em desenhos animados e em coisas interativas que estavam a acontecer e
metaforizaram essas coisas. Eu achei a coisa mais inteligente de sempre, mais emocionante, e Inside Out é dos meus filmes preferidos de sempre. Provavelmente o meu filme de animação preferido de sempre. E lembro-me de eu ter ido ver ao cinema, de ter mesmo adormecido a ver o Inside Out 2 e de depois estar a ouvir o episódio de Ouro sobre Azul, em que a Salomé fala também sobre o Inside Out 2 e sobre a sua experiência com a ansiedade. E de eu ter ficado, porque é que eu não tive nada desta experiência? E agora que estava aqui, depois de refletir sobre o documentário que eu já vos vou falar sobre, depois de refletir sobre a minha posição face ao baby shower, face ao facto de não ter conseguido publicar, depois de refletir sobre a minha vida, eu cheguei à conclusão que eu não gostei do Inside Out 2 porque eu não me senti refletida neste personagem principal que eles adicionaram, que foi a ansiedade. E fez-me perceber que muito provavelmente eu sou uma sortuda que nunca o experienciou e que não sabe o que é viver com esta dificuldade, com este sentimento que é limitante para a nossa vida. Tal como eu estava a dizer, eu tenho stress e sinto stress e fico estressada e fico cansada e fico preocupada, mas nunca de uma forma que é limitante para mim. Tenho outros problemas, obviamente, psicológicos, como vocês já devem ter percebido, mas ansiedade não é um deles. E para as pessoas que sofrem disso, e pedindo também desculpa pelo facto de eu ter sido se calhar até insensível no último episódio, em que disse simplesmente não se estressem. Se não se estressarem, é tudo muito mais fácil. E não tive em conta que se calhar isto não é assim tão linear como isso. Eu queria-vos falar sobre um estudo de ansiedade que foi feito e sobre este documentário onde se conclui muito sobre a ansiedade entre os portugueses. Este documentário é do Mark Manson, acho que é o nome dele, e o documentário fala sobre Portugal como o país mais ansioso do mundo. Porque, ao que parece, houve um estudo que foi feito recentemente e classificaram os países de acordo com os níveis de ansiedade e chegaram à conclusão que Portugal está no ranking no primeiro lugar do país mais ansioso do mundo. E existe aqui uma tentativa de perceber porque é que nós somos tão ansiosos como país. Será uma questão histórica? O facto de termos vivido numa ditadura durante tantos anos, em que as pessoas mais velhas que nos passaram essas vivências passaram por dificuldades tão difíceis. Nem por isso houve ditaduras um bocadinho mais complicadas pelo resto da Europa, em países que não têm níveis de ansiedade tão elevados como o nosso, como é o caso de Itália ou Alemanha. Houve ditaduras piores e houve ditaduras longas que não tiveram esse impacto sobre as pessoas. Será o facto de nós sermos muito religiosos, aparentemente, e termos uma grande devoção religiosa e uma grande força religiosa no nosso país, por exemplo, em relação à questão de Fátima? Também não, porque a religião está provada como sendo uma das formas das pessoas não sofrerem tanto de ansiedade e não sofrerem de alguns dos sintomas que causam a ansiedade. Sintomas esses que são, normalmente, pressão económica, pressão social, desemprego, solidão, vários sintomas que estão ligados à ansiedade e que estão super bem resumidos naquele documentário, como por exemplo também a falta de vontade de mudar é um dos sintomas que está associado também a definir a ansiedade de uma pessoa, a definir a ansiedade de um país. Outras razões que propunham, será que é por causa da nossa melancolia? Será que é por causa da forma como nós temos a tal palavra saudade, que representa aquela saudade por algo que aconteceu, e sermos tão melancólicos e sermos tão emocionais? Também não parecia ser exatamente por aí, no entanto, parecia ser por uma razão.
que ligava e, na verdade, gerava todas estas consequências. Uma das razões que eles exploravam também era a questão socioeconómica, se era essa a razão pela qual nós tínhamos uma ansiedade tão grande no nosso país. E a verdade é que nós não somos dos países mais ricos e normalmente os países mais ricos são os que têm maiores níveis de ansiedade. Não somos um país caracterizado por trauma ou violência, não temos guerras há anos, a violência doméstica, por exemplo, é muito baixa no nosso país comparativamente com outros países da Europa, não temos assim uma taxa tão elevada de desemprego em comparação com outros países da Europa. A nível de pressão económica, nós não estamos tão mal face a outros países da Europa como nós às vezes achamos que estamos, e mais uma vez, então não deveria ser essa a razão para a nossa ansiedade. Tudo isto através de várias conversas com especialistas. No documentário, que eu recomendo muito que vocês vejam e que eu vou deixar o link na descrição do episódio, conclui-se que esta questão, todas estas questões que nós sentimos, o facto de sermos economicamente inferiores, o facto de termos esta saudade tão presente, sermos uma nação tão emocional e tão ligada aos sentimentos, o facto de sermos tão religiosos também, tudo isso é causado, tem uma causa comum, tem uma razão comum para acontecer, e é essa a razão comum que nos faz ser um povo tão ansioso. A conclusão final é absolutamente surpreendente, porque a conclusão do estudo é que ao longo dos anos nós temos vindo, de certa forma, a selecionar o nosso povo, de forma a manter, maioritariamente, em Portugal, pessoas ansiosas. Fomos um dos países do mundo que mais se aventurou a descobrir o mundo inteiro e a colonizar o mundo inteiro. Fomos o país com mais saídas de pessoas, maior perda de população para o estrangeiro, para imigração, para colonização, para tudo mais, o que significa que, em comparação com outros países, nós fomos perdendo uma percentagem muito grande das pessoas que são mais dadas a arriscar, das pessoas que são mais dadas a ter uma mudança e a querer uma mudança na sua vida e agir sobre isso e efetivamente avançar. Fomos perdendo todas estas pessoas que tinham níveis provavelmente de ansiedade mais baixos e que tinham menos resistência à mudança. E com o tempo, por uma questão mesmo de seleção natural, porque os que ficam cá são os que acabam por casar, são os que acabam por ter filhos, por este ciclo de seleção natural, nós fomos acabando por aprimorar as pessoas do nosso país para serem pessoas filhas de pessoas filhas de pessoas filhas de pessoas ansiosas. E o que nós temos neste momento, e a razão pela qual nós somos um país provavelmente tão ansioso, é mesmo uma questão genética. E era um bocadinho aí que eu queria tocar, porque eu sinto que, obviamente, há exceções. Há pessoas que não vão sentir isso. Há pessoas que não vão ter este problema de ansiedade, que também ele é genético, é uma das maiores causas de ansiedade, e que eu, como uma pessoa que não sofre disso, não por algum tipo de escolha que tenha feito, mas simplesmente porque tive a sorte de nascer assim, negligenciei completamente que a ansiedade possa ser um problema tão grande para os outros, porque aparentemente a mim não me afeta. E isto, lá está, é uma questão que eu não escolhi para mim e que simplesmente aconteceu. Mas sabendo que isto é uma questão genética, e para todas as pessoas que efetivamente sofrem com isto, sofrem com o facto de viverem com a ansiedade, eu queria deixar um bocadinho de uma mensagem positiva sobre o que é que a ansiedade pode ser. Primeiro que tudo, lá está, sendo genético, não é algo que vocês tenham escolhido ou que tenham feito de errado, e não sofrem de ansiedade porque decidiram sofrer, ou porque são fracos, ou porque não têm a mesma capacidade mental que os outros que não sofrem disto e que não sofrem por antecipação e que não têm dificuldades em planear e prever o futuro sem se sentirem assoberbados e sem se sentirem sufocados dentro de vocês próprios. É uma coisa que nasce convosco e que muito provavelmente não é culpa vossa, não é culpa dos vossos pais, não é culpa dos vossos avós, é culpa de
pessoas que existiram há centenas de anos e que fizeram questão de abandonar este país, levando os mais aventureiros daqui para fora e os menos ansiosos daqui para fora e deixando-nos com os que sentem mais a saudade e que são mais melancólicos e que têm mais dificuldades em aceitar a mudança e em querer mudar. Mas sendo genético, lá está, acho que não deve haver aqui um esforço incessante de querer mudar quem vocês são, de querer mudar aquilo que já nasceu convosco, mas há formas de melhorar a relação com isto, porque a ansiedade pode ser uma coisa positiva, desde que seja vista dessa forma, e vai ser, tal como já falámos aqui sobre o stress num outro episódio, a ansiedade vai ser tão negativa como vocês permitirem que ela seja. A ansiedade, no fundo, não é mais do que um mecanismo que o ser humano desenvolveu por razões evolutivas. Se vocês pensarem, em geral, não há nada que funcione no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa humanidade, que não tenha surgido de uma necessidade em resposta ao mundo em que vivemos. O corpo que nós temos, a cor de pele, a cor dos olhos, as nossas questões físicas, as nossas questões psicológicas, as nossas depressões, a nossa maneira de lidar com o stress, tudo isso foram coisas que foram desenvolvidas com o propósito de nós sobrevivermos neste planeta como seres humanos. E há milhares de anos, quando o ser humano surgiu, havia muitas razões para nós sermos pessoas ansiosas e para a ansiedade se desenvolver no nosso cérebro para nos proteger. Nós precisávamos de ficar ansiosos com o futuro, com a possibilidade de não conseguirmos comer, com a possibilidade de não conseguirmos sobreviver a um ataque de um animal selvagem, com a possibilidade de não conseguirmos dormir, de não conseguirmos encontrar água para beber. Nós precisávamos de nos preocupar com isso para planear os nossos dias, para garantir que nós tínhamos todas as condições necessárias à nossa sobrevivência. E se pensarem que foi graças à ansiedade de acharmos que não íamos ter o que comer, que nós começámos a ficar num sítio e criar animais e plantar sementes para obtermos comida de forma regular e de forma previsível, então a ansiedade foi provavelmente uma das razões pelas quais nós evoluímos até à sociedade em que vivemos hoje em dia. A diferença é que hoje em dia nós não temos nenhuma das preocupações que nós tínhamos há milhares de anos e que nos levaram a desenvolver o ser humano que hoje em dia somos e a apurar este ser humano que hoje em dia somos com estas características inatas da humanidade. Mas os 200 anos que tivemos para viver nesta sociedade em que preocuparmos-nos com a nossa sobrevivência face ao ataque de um animal feroz não é uma prioridade, não nos permitiram adaptar também a nossa fisiologia, a nossa genética, a desenvolver pessoas que já não têm cuja ansiedade não tem que ser algo tão pesado e algo com tanta importância, porque já não é tão essencial à nossa sobrevivência. É importante nós pensarmos que a ansiedade que sofremos como sociedade e como pessoas individuais é uma consequência da nossa evolução, foi necessária para que chegássemos até aqui e infelizmente ainda não tivemos tempo de nos reajustar. Portanto, não nos devemos culpar por termos dificuldades em lidar com o futuro, em aceitar o futuro, em planear o futuro, porque foi isso que nos pôs no sítio onde nós estamos hoje. E eu vi também um podcast muito interessante sobre isto, que mais uma vez vou deixar o link na descrição, com uma médica que fala precisamente sobre porque é que a ansiedade é positiva e porque é que não nos devemos focar nas partes negativas da ansiedade, mas sim ver as coisas boas que ela nos pode trazer e que é esta a forma de fazermos com que a ansiedade resulte. Vindo de uma pessoa que não tem ansiedade e que não pode experienciar por si própria, eu acho que estas ferramentas que são faladas nesse podcast, no livro dela também,
que eu também vou deixar um link, podem ser muito úteis para quem sofre disso e terei todo o gosto em ouvir a vossa opinião sobre isso. Mas acima de tudo queria deixar esta mensagem de que não é culpa vossa, não é culpa nossa em geral a forma como nós lidamos com algumas das dificuldades e das doenças mentais que hoje em dia nos impedem de viver da melhor maneira possível. Muitas vezes isto foram coisas que nós desenvolvemos para a nossa proteção, para a nossa evolução e que são simplesmente desadequadas ao tempo, mas que não tivemos tempo de reevoluir. Portanto, pensem em vocês como um ser humano em evolução, sempre. E este ser humano, obviamente, tem muitas falhas. Estamos a ser reprogramados a cada dia que passa, estamos a ser melhorados a cada dia que passa. Simplesmente não conseguimos ver o efeito disso e que, acima de tudo, temos que usar as ferramentas que temos para aprendermos a lidar com estas coisas que não dependem de nós e que simplesmente nascemos com elas. Era um bocadinho esta a reflexão que eu queria fazer hoje, não muito grande, também para não vos maçar, os últimos episódios têm sido enormes. Uma grande forcinha para as pessoas que sofrem com a ansiedade, porque eu acredito que não seja fácil viver com este aperto no coração constante e com este pensamento sempre no futuro e sem conseguir muitas vezes aproveitar o presente. Se vocês quiserem partilhar comigo um bocadinho as vossas experiências com a ansiedade, adorava ouvir um bocadinho mais e por isso mandem mensagem ou deixem nos comentários. E se vocês também não vivem com ansiedade, se calhar está na altura de nós pensarmos que se calhar somos mais sortudos do que aquilo que à partida nos parece e que se calhar é preciso um bocadinho mais de compreensão e empatia para chegarmos às pessoas que nos rodeiam e entendermos aquilo com que elas sofrem. Vou então terminar, como sempre, com as duas rubricas deste podcast. O primeiro, o de olho em desta semana. E o meu de olho em desta semana, agora que o Baby Shower já terminou, a formação que eu decidi começar. Lá está, isto vindo de uma pessoa que não tem ansiedade e que tem imensa coisa para fazer, mas decidiu meter-se em mais uma. Porque sim, como vocês devem ter visto, se calhar no TikTok, por eu ter feito todos os convites e aqueles desenhos, e se calhar vocês já sabem disto, eu adoro fazer estas coisas mais plásticas, artísticas, designs, logos, eu sou mega fã disso e hoje em dia arrependo-me ligeiramente de não ter seguido, talvez, essa carreira, mas tenho uma paixão imensa por graphic design e por toda esta parte mais artística da vida e decidi que estava na altura de abraçar isso um bocadinho e, portanto, estou a fazer uma formação pós-laboral de Adobe Illustrator. Estou muito entusiasmada porque finalmente vou poder usar uma ferramenta boa para fazer as minhas ilustrações e os meus logos e a minha brincadeirazinha de designer gráfica. Quem sabe teremos um update no logo deste podcast porque fui eu que fiz o outro, não está fantástico. Fui eu que fiz a intro que mexe, também não está fantástico. Portanto, adoraria ter algo diferente e assim mais focado e estou muito, muito contente por estar a fazer esta formação. Vai-me dar muito trabalhinho, porque são 3 vezes por semana e são 4 horas por dia e pronto, aqui está a experiência de uma pessoa que não tem ansiedade e que não percebe que isto pode ser limitante para a sua vida, então mete-se em coisas que não devia, não é? E não consegue ver o perigo disso, portanto, como pessoa que não tem ansiedade, também há desvantagens, que é eu muito provavelmente ponho a minha vida em risco mais vezes do que vocês. E pronto, este é o meu de olho em desta semana, estou muito excited com esta formação que vai durar durante um mês e quem sabe vamos ter aqui um novo logo, um novo visual para o nosso podcast num futuro muito próximo. Terminamos com o Mais Olhos que Barriga desta semana, no momento em que eu partilho algo que comi, um restaurante onde fui, algo que gostei muito e que queria partilhar convosco e está muito difícil, porque toda esta semana foi focada em comida e neste momento, depois do baby shower, o foco é comer restos. Mas eu acho que isto provavelmente já foi um mais olhos que barriga
anteriormente neste podcast, mas eu estou muito looking forward, portanto também é um de olho bem de certa forma, para o dia de amanhã em que eu vou ao concerto de Falling in Reverse no Campo Pequeno. Estou muito excited com isto também, ok? Provavelmente na próxima semana falamos sobre isto, porque é todo um momento. E vamos jantar ao Panda Cantina, porque o Panda Cantina neste momento tem 57 mil localizações, incluindo no Porto. Recentemente fui ao da Expo e ótimo, como sempre, melhor ramen do mundo. E amanhã vamos ao do Campo Pequeno, que é mais uma das localizações que eles têm, e vamos lá jantar mesmo antes do concerto. É claro que vou passar o concerto sentadinha, portanto vai ser ótimo para marinar este ramen. Se vocês nunca foram ao Panda Cantina, malta, eu não sei o que é que eu hei de vos dizer, ok? É só... não entendo, tá? Pronto, para esta semana está tudo. Espero que tenham uma ótima semana. Voltamos a ver na próxima quarta-feira, se tudo correr bem. Espero que corra tudo bem. Vai correr tudo bem, não é? Beijinho muito grande. Já sabem, podem seguir-me no TikTok também para saberem o sexo do bebê. E Mara Pickling. Seguir aqui no Spotify, no YouTube. Deixar estrelinhas. Very much appreciated.